Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui a paz de Cristo seja com todos. Estamos de volta com mais um vídeo destaques da lição, onde comentamos os pontos principais e passamos por todos os tópicos e subtópicos da lição para ajudar você, professor, aluno, a entender a lição que será estudada no domingo próximo. Maravilha! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Me chamo Alexandre Oliveira e se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua família e vamos juntos estudar o tema dessa lição, a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Meus irmãos, vamos começar com uma oração. Pai, te louvo pela oportunidade que temos, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos, uma dica que temos para vocês é se você pode ouvir e assistir a este vídeo sobre a lição, aumentando, acelerando a velocidade. Portanto, tem aí o 1.25, 1.5, 1.75 e 2.0. Você pode, portanto, resumir ou diminuir o conteúdo desse vídeo, o tempo desse vídeo, acelerando a velocidade para assistir ao vídeo. Tá bom? Vamos lá? Como sempre, está aqui para vocês nos slides a lição desta semana, a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Está aí o nosso contato, as nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e o e-mail. Pode encaminhar para a gente e-mail, suas dúvidas e comentários. Vai ser muito importante interagirmos nesse tempo de pandemia. O texto áudio dessa lição é muito importante. Aqui vai um primeiro destaque, porque esse texto áudio resume o conteúdo da lição dessa semana. Nem sempre é assim, mas esta é. Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Pedra da esquina, pedra angular, pedra principal, Jesus Cristo e são aí sinônimos para referir ao mesmo sentido, que é Cristo, como a pedra principal, como a pedra da esquina, cujo fundamento os apóstolos e os profetas tomaram como base. Portanto, a ideia aqui é que o fundamento é Cristo e não os apóstolos e profetas. Apenas que os apóstolos e os profetas fundamentaram a sua doutrina em Cristo. Tá? Entendeu isso aqui? Já entendeu 50% desta lição desta semana, do próximo domingo. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Aquilo que falamos anteriormente para vocês foi muito bem definido pela verdade prática. O texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Eu quero ler só a primeira parte, a parte de Efésios, e depois vocês podem pausar aqui o vídeo e ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Está aqui a leitura de Mateus,
Sigamos, o objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Vamos comentar sobre isso no decorrer da lição. Os objetivos específicos estão aí por tópicos. Vocês poderão seguir esta orientação pedagógica da CPAD. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Um outro destaque aqui, que vai seguir também em outros slides, é que há uma comparação. Mais uma vez, Paulo utiliza de uma figura de linguagem para ensinar acerca da igreja, que para a época era novidade. A turma não conhecia, não sabia, o pessoal não tinha noção do que seria esta igreja, esse novo movimento através de Cristo que surgiu, que a princípio lá em Atos foi chamado de o caminho. Portanto, esse novo movimento que nós conhecemos hoje muito bem, que tem o nome de igreja, Igreja de Cristo, na época era ainda desconhecido e por isso que os discípulos, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento utilizam figura de linguagens, comparações, para melhor entendimento tanto dos judeus quanto dos gentios. E nesta comparação, Paulo, portanto, utiliza um edifício para ensinar acerca deste novo assunto, acerca deste novo movimento que ocorreu por meio de Cristo e através de Cristo. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Portanto, seguindo esse raciocínio de edifício, perceba que o edifício tem uma pedra principal, que é aquela primeira pedra colocada, vamos comentar mais adiante sobre isso, que é a primeira pedra do edifício. Quando se inicia uma nova construção, coloca-se a pedra fundamental. Isto no conceito de engenharia da época. E esta pedra principal não seria tirada nunca mais, e as demais pedras, os demais fundamentos, seriam ou estariam sendo colocados de acordo com a pedra principal, para alinhar, como está aqui, ó, neste quadro para vocês, tá? Para alinhar aqui, ó, Jesus, essa parte aqui é a pedra, e os demais fundamentos vão sendo colocados aqui a partir da sustentação da pedra angular. Portanto, Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra da esquina, e os apóstolos, os profetas, tomaram como base justamente esta pedra principal, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim há um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Aqui é um outro aspecto sobre esse entendimento, essa analogia da construção, que nós vamos falar mais adiante. Primeiro tópico, um edifício espiritual, o santuário judeu. Vamos entender agora aquele outro aspecto que falamos anteriormente. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Está aí o texto de Reis. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Efésios 2,14. Pronto, tá aí. Já vimos isso na aula anterior, mas aqui eu quero destacar o seguinte. A ideia de edifício, a ideia de templo, a ideia de morada de Deus é uma visão do Antigo Testamento. Por mais que eu vi um vídeo de um professor que também comenta a escola dominical, ele dizendo que não é assim, mas se você analisar o histórico do Antigo Testamento, a necessidade de um local geograficamente delimitado era visível. Portanto, os judeus têm essa visão.
E muita gente ainda tem, acha que Deus está restrito a um determinado lugar. E lembram bem que no diálogo de Cristo com a mulher samaritana, ele vai conversar sobre isso. Uns pensavam que era em Jerusalém, no caso dos judeus, samaritanos lá no Monte Geazim. Só que Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, havia sim esse entendimento, esse pensamento de que Deus habitava em um lugar específico. Portanto, era necessário um templo. E o templo de Jerusalém era esta manifestação máxima, exterior, visível, de que Deus escolheu o seu povo e habitava no meio deles através do templo. Foi assim no tabernáculo, foi assim no templo construído por Salomão, no de Zorobabel e também no de Herodes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Portanto, essa era uma visão, embora nós saibamos também que esse não era o objetivo final de Deus. Deus não mora em templo feito por mão de homens. E Salomão entendeu isso. Salomão compreendeu isto, Estevão, Paulo. Portanto, no Novo Testamento é manifestada aquilo que se via nas entrelinhas, de que Deus não habita em uma morada feita por homens, mas que aquela morada, aquele templo físico, apenas era um local de comunhão, de reunião espiritual, de buscar a presença de Deus. E o Novo Testamento vai apresentar essa verdade com maior ênfase. Portanto, o templo, na visão do Novo Testamento, é um lugar para oração, para comunhão, para buscar a Deus, mas que, na verdade, Deus habita em cada um de nós, em cada um daqueles que receberam a Cristo como Salvador. Portanto, a ideia do Novo Testamento é que agora, ao invés do templo centralizado, fixo, material, feito por mão de homens, nós temos o quê? Nós temos um templo espiritual feito por Deus, que é o corpo, que é a vida de cada cristão, que se torna templo do Espírito Santo, templo móvel do Espírito Santo. Ok, vamos seguir. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre elas e formou uma nova humanidade, a Igreja. Olha, um destaque que eu quero fazer aqui em relação à humanidade, uma nova humanidade. Esse é um termo que John Stott traz, que Douglas Batista apresenta na nossa lição. Perceba, esse termo nova humanidade, em que sentido? Sentido de relacionamento, de comunhão espiritual? Pronto, eu creio. Assim também eu penso. Mas se for humanidade na construção de um novo povo, aí agora já começa a complicar. Porque a humanidade é uma só, os seres humanos. Desta humanidade, Deus escolheu, de todas as tribos, línguas, povos e nações, alguém que quisesse, que formasse um novo povo, que é a Igreja. Então, se a humanidade for em relação a este grupo que se relaciona com Deus, que busca a presença de Deus, sim, está correto. Do contrário, precisamos tomar cuidado com esse termo humanidade. Texto de Efésios, capítulo 2, versículos 18 e 19. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Consolidando aí o que nós comentamos com vocês. Somos agora concidadãos, então somos um povo escolhido. Um grupo dentro da humanidade geral, por assim dizer, que tornou-se a família de Deus. Então, nesse aspecto de família de Deus, de comunhão, até podemos dizer que somos uma nova humanidade. Mas devemos tomar cuidado para não fazermos como os judeus fizeram em relação ao templo, exclusivista, e fazendo uma acepção desnecessária entre as pessoas. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Esse novo conceito, o Douglas Batista, comentando no livro principal, ele vai chamar de santuário cristão. Esse é o novo conceito do Novo Testamento, que cada cristão é um santuário, é um templo. Portanto, é o termo que ele cunha
no livro de apoio ao trimestre, Santuário Cristão. Está aí o item 2, o Santuário Cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Já comentamos sobre isso. Vamos seguir. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Mas será possível que Deus habita na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Pois é, na época da inauguração do templo, Salomão teve esta revelação de Deus. De fato, o templo não contém a Deus. Não no sentido da soberania, do poder, da grandeza de Deus. Mas, notadamente, o templo, no Antigo Testamento, era uma forma das pessoas entenderem que Deus estava habitando no meio do seu povo. Assim foi com a arca, por exemplo. Assim existiam as 3 divisões: o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo, a arca. No Novo Testamento, houve uma reformulação, um ressignificado em relação a isso. O templo, portanto, agora serve apenas como um lugar para buscar a Deus, para uma comunhão, um agrupamento de pessoas, para buscar o Senhor. E não mais aquele misticismo, não mais aquela ideia de que Deus estava morando no templo, de fato. Portanto, para exemplificar isso aqui, hoje, o templo vazio, ele é apenas um templo vazio. Deus não habita no templo vazio. Ele vai habitar a partir do momento que cada crente chega ali, ou que um ou outro crente chega para a reunião espiritual, para o culto ao Senhor. Por essa razão, esse entendimento claro e distinto. Só que aqui eu chamo atenção para um outro destaque. Não significa que os templos atualmente não têm importância, pelo contrário, tem importância extraordinária. Não mais como aquele lugar onde Deus habita, não. Mas o templo, na visão do Novo Testamento da igreja, precisamos entender que o templo funciona como uma casa de Deus, no sentido de que onde os crentes se reúnem para buscar a Deus, onde há reunião de pessoas, há reunião de crentes, há reunião de servos de Deus, tem ali a comunhão dos santos, o convívio social, o convívio espiritual. Portanto, há todo um sentimento e uma graça espiritual envolvida na reunião do templo, que é aquele lugar exclusivamente reservado para o culto, para a adoração ao nome do Senhor, e se torna um lugar de referência importante para a comunhão cristã. Mas jamais como uma morada literal de Deus ali. Esse é o sentido que o Novo Testamento ressignifica, mostrando que agora o lugar literal da morada de Deus é cada crente em Jesus Cristo. Está aí essa confirmação. Até Estevão ele vai citar esse texto. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. E Paulo vai citar esse mesmo texto. Esse mesmo texto Paulo vai citar mais adiante. Pedro também aqui, 1 Pedro 2,5, que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, Estevão vai falar que agora Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Paulo também vai falar e os apóstolos começam a aplicar esse novo conceito de santuário cristão, de santuário vivo, que Pedro vai estabelecer aqui no versículo 5 do capítulo 2 da sua primeira missiva, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Pedras vivas comparando a pedras mortas, que seria o edifício físico, a pedra mesmo, o instrumento material para construir o templo, para construir o santuário. Portanto, Pedro faz esse paralelo, mostrando que agora não é mais uma pedra morta ou um tijolo apenas. Agora são pedras vivas e nós somos, graças a Deus, esta pedra viva, esta casa espiritual, esse sacerdócio eterno. Então perceba essa mudança. Um outro destaque que eu quero dar para você aqui é o seguinte:
Muita coisa que no Antigo Testamento era literal, no Novo Testamento passa para o espiritual. O que fica é o quê? É o princípio, tá? O que fica é o princípio. Isso se aplica nessa ideia de templo. Enquanto no Antigo Testamento, na visão dos judeus, era algo de fato, Deus habitava ali no templo, Deus habitava através da arca, o povo que queria ter comunhão com Deus tinha que ir para o templo em Jerusalém. No Novo Testamento e na igreja, isso foi transferido para um outro conceito. É isso que nós estamos dizendo sobre esse assunto, é importante que você perceba isso. Existe a ideia do templo? Existe, mas não mais físico. Agora é um templo espiritual, não mais uma pedra, uma construção material morta, mas pedras vivas, que somos nós. Nesse ponto, Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Maravilha. Pedra angular, já comentamos sobre a pedra angular, que é a pedra principal, é a pedra de esquina, ou da esquina, é a pedra principal do edifício, aquela colocada pela primeira vez, é a primeira pedra de uma nova construção, de um novo fundamento, e a partir dela se desenvolve todas as demais construções. Está aqui, vamos apresentar alguns quadros para vocês. Vejam aí, não vou me deter muito nisto, porque a ideia central já passamos. E aqui, Cristo é a pedra principal e não os apóstolos. Os apóstolos apenas se fundamentam em quem? Em Cristo. Tá? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo vai citar esse texto no Novo Testamento, demonstrando aí, ó. Vocês nunca leram esta passagem? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo, mais uma vez, pega uma profecia, um texto do Antigo Testamento, um texto profético do Antigo Testamento e aplica a ele, em cumprimento a ele próprio. Tá? E mais uma vez se coloca aqui, e mais uma vez no sentido espiritual, no sentido de relacionamento com Deus, de cumprimento da missão de Cristo, e não que ele é aquela pedra literal falando. Só que na simbologia e na aplicação do princípio, o princípio permanece. Qual é o princípio? Que a pedra angular, a pedra de esquina, é a principal da nova construção. Tá? É a primeira pedra colocada, não é martirada, e também é aquela pedra que a partir daquela pedra virão as outras, os demais fundamentos. É esse sentido que Cristo aplica e Paulo também. Portanto, agora Cristo é essa pedra principal. É o fundamento da nossa fé, da nossa salvação, da doutrina dos apóstolos, da doutrina dos profetas, do testemunho dos profetas, esse sentido. Então perceba mais uma vez aí, algo que era, por assim dizer, literal, numa visão verotestamentária, agora é aplicada no aspecto espiritual, permanecendo o princípio. Glória a Deus. Sigamos. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Mais uma vez aí, o apóstolo ele vai dar esse sentido. Perceba que não foi apenas Paulo, né? Outro apóstolo, outro escritor. Então é uma visão que os apóstolos de Cristo desenvolvem, uma doutrina da igreja desenvolvida no Novo Testamento. Vou voltar para esse outro texto aqui. Pedro também vai fazer referência na sua epístola. Para vocês, os que crerem, esta é a pedra preciosa, mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Falando o que aqui? Simplesmente aquela relação. Veio para os seus e os seus, lembra lá de João capítulo 1, versículo 11 e 12? Veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Pronto. A pedra rejeitada foi rejeitada pelos judeus e, portanto, tornou para os gentios a pedra angular, a pedra principal. É nesse aspecto aí da vinda da obra de Cristo, da sua função messiânica, que foi, a princípio, rejeitada pelos judeus e abraçada pelos gentios. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Está aí, portanto, falando sobre isso.
Tópico 2, fundamento, apóstolos e profetas. Já falamos muito sobre isso também, então vamos dar uma pincelada nesse segundo tópico da lição. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolo significa enviado ou mensageiro. Portanto, o apóstolo é aquele que é enviado por Cristo. E no Novo Testamento se refere aos 12. Tá? Aos 12 e depois também a Paulo por ser chamado diretamente por Cristo. Veja os requisitos para ser considerado um apóstolo à época. Do ministério de Jesus Cristo, chamado diretamente por Cristo, vivenciou ao ministério de Cristo, da morte, participou da morte de Jesus e da sua ressurreição. Por isso que, a princípio, Paulo teve uma rejeição. Alguns da igreja de Jerusalém não queriam reconhecer o apostolado de Paulo. Paulo vai utilizar a carta de Corinto, por exemplo, e outras, para fazer uma defesa do seu apostolado, mostrando que ele também foi chamado diretamente por Cristo. Então perceba que ali era um requisito, ser chamado diretamente por Cristo e ser ensinado diretamente por Cristo. Não à toa o apóstolo Paulo ele diz que ele não aprendeu de homem algum, lembra? Mas diretamente de Cristo, porque era um requisito para ser apóstolo. Aí depois Paulo vai ser reconhecido pela comunidade da igreja, pela liderança da igreja como um apóstolo. E vai ter realmente seu apostolado reconhecido a ponto de trocar ali palavras com Pedro falar acerca dos escritos de Paulo falar acerca de Pedro, então houve já uma convergência e uma aceitação neste sentido. Portanto, o apóstolo vai ser essa pessoa que nós já comentamos aqui. E hoje em dia tem apóstolo? Comente aí o que é que você acha. A doutrina dos apóstolos, vamos pegar aqui o texto do capítulo 2, versículo 42 de Atos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pronto. Os apóstolos, após a morte de Cristo, assumiram a liderança da igreja. Discípulos, levados a apóstolos, e agora eles que tinham sido enviados diretamente por Cristo, assumem o ministério de Cristo e dá continuidade à mensagem de Cristo. E, portanto, o fundamento dos apóstolos aqui nada mais é, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina de Cristo. Isso Paulo vai explicar muito bem claro aos Gálatas: se descer um anjo trazendo outro evangelho, não aceita. Portanto, tudo que o discípulo ensinou, tudo que os apóstolos ensinaram, tinha como base a doutrina de Cristo. Cristo é o fundamento dos apóstolos e, consequentemente, também é o nosso fundamento. Está aí, mais uma vez, esta imagem mostrando o que nós já estamos comentando até aqui. Vamos seguir. Está aí o texto que eu citei, Gálatas 1,8. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Pronto. E qual era o evangelho que os apóstolos pregavam? E Paulo se inclui aí. Ó. Ainda que nós ou um anjo pregue um outro evangelho. O evangelho de Cristo, aprendido com Cristo, desenvolvido através dos ensinos de Cristo, dos 3 anos do ministério de Cristo na terra. Lucas 21, 33, as minhas palavras não hão de passar, está aí, com base em Cristo. O testemunho dos profetas, lembrando que aqui há uma discussão, é profeta do Antigo ou do Novo? Pela leitura do texto, pela citação de Paulo, muita gente compreende que é os profetas do Novo Testamento. Mas não vou entrar nessa polêmica, é desnecessário, não é o fundamento e na essência do nosso estudo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pronto. Os apóstolos e os profetas tinham como base Cristo. Cristo era o fundamento, era a pedra angular. Em relação até à defesa de que os profetas aí são do Novo Testamento, com base lá em Efésios 4, versículo 11, é que primeiro vem apóstolos e depois profetas. Mas
Como eu disse, é uma controvérsia, há uma discussão e não quero entrar nesse mérito agora. Fica aí, o que é que vocês acham? Comente, por favor. Paulo também vai falar sobre isso em Efésios 3,5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus. Glória a Deus, está aí. Aos santos apóstolos e profetas de Deus, se referindo mais uma vez aí ao Novo Testamento, tá? São versículos que vai dando a pista que profetas são estes. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo prefazem o alicerce da Igreja de Cristo. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Já falamos sobre essa questão, agora nós somos a morada de Deus. E aqui eu quero destacar uma coisinha com vocês e para vocês. Edifício bem ajustado. Vamos ver aqui, ó. Todo edifício bem ajustado cresce. Ele diz aqui que indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Verdade. Mas também significa bem ajustado no sentido de ser bem feito, bem construído, bem fundamentado. Não é só o crescimento contínuo, que de fato é verdade, acontece, mas também no sentido de fundamento, de base. Tem uma rocha sólida, um fundamento, uma pedra angular. O que significa isso, meus amigos, meus irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical? Significa que a igreja, o Novo Testamento, a Igreja de Cristo, é edificada e continua sendo edificada sob um fundamento bem ajustado. Há uma organização, por assim dizer, há uma base, há um alicerce. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de maneira relativa, como nós vemos hoje, né, nessa cultura pós-moderna e nessa cultura da pós-verdade que nós vivemos hoje. Mas no sentido de que tem um fundamento, tem uma base, está bem ajustado, está bem construído, está bem solidificado. E o que significa isso? Que a igreja, que o pastor, que o líder, que não utiliza a palavra de Deus para alimentar o seu rebanho, para edificar a igreja, tenha certeza que não vai estar crescendo bem ajustado. Não vai ter o crescimento bem ajustado, bem fundamentado. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Cristo é o centro de tudo. É a base de tudo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, como nós já citamos também. E aí nós vamos estar repetindo o conteúdo. Templo Santo no Senhor, já comentamos para vocês, que agora a visão é de que nós somos santuário cristão, o santuário de Cristo, Hebreus 9,7, que designa o recinto interior, é a palavra para falar aí de santuário, designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Agora nós somos o santo dos santos, no sentido de que nós somos a habitação de Deus. Mais uma vez, perceba que a palavra, o vocábulo naon, que era utilizado para designar o santo dos santos, do templo e do tabernáculo, agora é utilizado para designar a igreja, ou o crente, ou cada corpo, cada vida, como templo e morada de Deus. Entendeu aquela ideia de compreender a ideia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a nova aplicação, o novo ressignificado que tem? Mais uma vez, mais um exemplo aí, no vocábulo naon, que era para designar o santo dos santos, o lugar onde estava a arca, onde estava ali, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, que significava o local onde Deus estava. A presença de Deus mais forte, mais real, por assim dizer. E agora o naon somos nós, somos esse lugar, o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Ficou o princípio.
Deus continua ainda residindo, morando em Naom, mas não mais na arca, não mais no templo, não mais no lugar físico, não mais na construção construída, feita por mãos humanas. Agora, cada crente é o templo e a morada do Espírito Santo. Aleluia. Vamos seguir, já finalizando aqui, a morada do Altíssimo, como nós já comentamos, não vou me estender mais nisso aí, os destaques nós já demos, já compartilhamos com vocês. A conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Aleluia. Meus irmãos, Deus os abençoe, chegamos ao final. Aqui agora temos o questionário. Se você quiser aplicar para os seus alunos, fique à vontade. Aqui também o restante do questionário, tá? Portanto, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos fechar a nossa ministração, pedindo que você compartilhe esse vídeo, deixa o like e se inscreva em nosso canal. Vamos fechar com uma oração? Pai, te louvo pela vida dos teus filhos e filhas que ouvirão esta aula, Pai, que assistirão essa ministração, que eu possa abençoá-los, edificá-los pela tua palavra. Te sou grato, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando a sua casa e família.